Final do ano chegando, isso significa retrospectiva. Nessa semana vamos celebrar os melhores momentos do Hiperconectado em 2023. É hora de relembrar as entrevistas mais marcantes do ano. Começou! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Hiperconectado. Em 2023 nós falamos sobre as 3 leis de Newton: lei da inércia, lei fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. Mas mais do que falar dessas leis, nós mostramos como elas funcionam em um parque de diversões. As 3 leis de Newton são fundamentos da física para descrever objetos em movimento. Elas foram formuladas no século XVII. E a melhor maneira de conhecê-las e interagir com elas no século XXI é a bordo de um carrinho de bate-bate. Cláudio, para a gente entender como é que funciona o carrinho de bate-bate e aquela faixinha de borracha que tem ao redor do carrinho, certo. Qual que é o papel dela? No caso do carrinho bate-bate, eu tenho uma colisão praticamente elástica, né? Quer dizer, é uma borracha que quando bate, ela praticamente o tempo de duração do choque é muito pequeno, né? Então aqui eu tenho 2 exemplos de bolinhas, né? De mesma massa. Elas pesam igual, o tamanho é igual, né? Então vamos fazer isso, ó. Ok. Então vamos ver a diferença de um pêndulo, de uma bolinha com colisão elástica e outra praticamente inelástica. Então, 2 bloquinhos aqui de mesma massa também. 2 bloquinhos iguais. Iguais, né? E eu vou soltar os 2 da mesma altura, né? E vamos ver o que acontece. Quer dizer, a bolinha que quica mais, exatamente, derruba um bloquinho e a outra não. Tem uma força de impacto maior, né? Então, o carrinho bate-bate, ela bate não amassa, porém a força de impacto é muito maior. Quando você colide com outro carrinho de bate-bate, você sente uma força empurrando você para trás. Isso ocorre porque, de acordo com a 3ª lei de Newton, a força que você exerce no outro carrinho é respondida com uma força de mesma magnitude, mas na direção oposta. Já a 1ª lei de Newton, a lei da inércia, diz que um corpo em repouso ou se movimentando em linha reta a uma velocidade constante tende a manter o estado inicial. Ou seja, se o corpo está em movimento, quer continuar assim. Se está parado, tende a continuar sem se mexer. Então eu tenho uma garrafa, ele vai estar com a mesma velocidade do carrinho e o carrinho vai bater. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente viu então que o carrinho parou, mas a garrafa continuou com o movimento que ele tinha. Então ele foi lá para frente. Então é mais ou menos isso que acontece quando você está no carrinho e o carrinho bate e o seu corpo é lançado para frente. Mas na verdade não é que você foi lançado para frente, você continua com o movimento que tinha. Né? O cinto de segurança então ele serve para o carro me segurar. Exatamente. E não para não sair voando, eu só continuo. Sim, exatamente. E outra coisa, se você mantiver a garrafa sobre o carrinho e você tentar mover o carrinho, você vai perceber que a garrafa vai tentar ficar aí. Ele vai estar aqui, ele continua aqui, né? Então a tendência do corpo é continuar onde está, né? Se ele está parado, a tendência é ele ficar parado. Essa é a lei da inércia. Agora, vamos para a 3ª lei de Newton, a lei da relação entre força, massa e aceleração. Ao pisar no acelerador, há um aumento de velocidade do carrinho e a força que está sendo aplicada pelo motor é proporcional à massa do carrinho somada à massa do piloto. Se eu tenho um carrinho mais leve, pessoas mais levinhas, e outro carrinho com mais pesado. Certo. Se o Átila chega e acerta alguém, por exemplo. Acerta alguém, por exemplo. Certo. Então, aquele que tem mais inércia, logicamente, ele vai acelerar menos do que aquele que tem menos massa. Então, se eu tiver um carrinho e acertar uma criança com 40 quilos num outro carrinho, eu vou mandar ela muito mais longe do que eu vou me deslocar. Exatamente, porque as forças de impacto são as mesmas, né? Porque a lei da ação e reação, a força que você aplica no carrinho da criança é a mesma força que você recebe do carrinho da criança. A lei da ação e reação, as forças são as mesmas. Porém, aquele que tem maior massa vai acelerar menos do que aquele que é mais leve. Aqui seria o carrinho mais leve, por exemplo, né? Então, você pode segurar aqui. E eu vou dar, pode segurar firme aí, porque eu vou dar uma pancada aí. Certo. Só para a gente ver
a aceleração que ele vai sofrer. Você vê que ele desloca bem, né? Sim, vai todo pro lado aqui. Tá? Agora, eu vou pegar a mesma força, vou tentar fazer a mesma força agora com esse bloco. Vamos ver se você consegue. Eu estava tentando manter a compostura aqui, mas não vai. Mais força agora, tá? Eu tô tentando, né? Você nem sente, tá? É o que acontece com um carrinho com muita massa. Você precisa de muita força para fazer ele se mexer. Enquanto que se ele estiver mexendo, eu preciso de muita força para fazer ele parar. Sim, o inverso, né? Se eu estivesse acertando isso daqui em alguém, isso aqui para um estrago muito maior do que essa madeira. Exato. Então, essa é a questão das leis de Newton, né, agindo nas colisões. No Hiperconectado, em 2023, revelamos os enigmas do Sol, exploramos a evolução da comunicação sem fio, desbravamos os mistérios da radioatividade. Em resumo, nós mostramos a evolução de tecnologias que moldaram a sociedade moderna. Mas, acredite ou não, mesmo com todo esse tipo de avanço, a humanidade ainda não entende completamente algo aparentemente simples, mas ainda com alguns segredos: o equilíbrio da bicicleta. 2 rodas, 2 pedais, um guidão, corrente, selim, freio. A bicicleta é um objeto bem comum e simples. Tudo indica que a primeira bicicleta foi inventada em 1817 pelo barão alemão Karl von Drais. Ela era de madeira e tinha 2 rodas, um assento, um guidão, mas não tinha pedais. Em 1839, um ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan introduziu os pedais na bicicleta, mas eles eram atrelados à roda dianteira. Em 1870, as bicicletas passaram a ser feitas de metais e as rodas dianteiras ganharam novas proporções. A Penny Farthing é um modelo que todos imaginam quando pensamos em uma bicicleta antiga. Em 1885, John Kemp Starley lançou uma bicicleta semelhante às bicicletas de hoje em dia, mais estável, com assento em posição diferente, correia e engrenagem. Mais de 200 anos depois da invenção da primeira bicicleta, ainda não sabemos exatamente como é que ela fica em pé. Tem uma combinação de fatores que explica isso e nós até entendemos, mas não temos a receita completa. Se pegar um bastão como esse aqui, né, e tentar apoiar em um ponto só, é extremamente difícil, né? Porque, na verdade, você não consegue fazer esse equilíbrio, porque é um equilíbrio chamado instável, tem uma instabilidade. O centro de gravidade seria um ponto imaginário desse corpo, na qual todo o peso estaria concentrado nele, né? Então, se a linha do centro de gravidade passar pelo ponto de apoio, você tem um equilíbrio, mas um pequeno deslocamento tira esse centro de gravidade sobre o ponto de apoio. Então, isso... É como se eu tivesse, sei lá, um centro aqui, onde está a massa, que é o centro da massa, e se ele estiver exatamente em cima da bolinha aqui embaixo, ele para em pé. Mas qualquer deslocamento, ele toma naquela direção. Exatamente. Por isso é instável, né? Quer dizer, você não consegue voltar à posição de equilíbrio. Numa bicicleta, agora eu tenho 2 pontos de apoio, né? Que são as 2 rodas. Então, você já tirou um grau de liberdade, ou seja, ele não consegue tombar para lá, né? Tá. Para cá também não. Só para os lados. Mesmo assim, você tem uma instabilidade, né? De novo, você tem uma linha aqui, que a gente chama linha de estabilidade. Se passar dessa linha, né, ele vai Isso aqui é como se eu estivesse tentando ficar em pé na bicicleta parada. Parado, isso, exatamente. Agora, a gente pode dar um exemplo, né, de equilíbrio numa base de apoio, né? Então, aqui eu acho interessante, porque é o exemplo da Torre de Pisa. Esse fio aqui é um fio de prumo, chamado fio de prumo. O Petri usa muito, né, para você ver exatamente aonde está atuando a gravidade, a direção do campo gravitacional. Então, esse fio aqui, ele está ligado exatamente no meio dessa estrutura. Ou seja, o centro de gravidade estaria nesse ponto aqui. Se eu inclinar ele um pouco, ó, ele ainda continua passando pela base do apoio. Então, mesmo inclinado, ela não tomba. Então, enquanto esse prumo estiver em cima do quadradinho aqui, ele não cai. Agora, se eu exagerar um pouquinho, passar um pouquinho, né, da base de apoio, aí ele tende a tombar. Fator número 1 que mantém o equilíbrio de uma bicicleta: o equilíbrio estático. Mas quem já andou de bicicleta sabe que é muito mais difícil de manter o equilíbrio com ela parada. Então, agora você vai tentar, né, equilibrar isso daqui na mão. Vamos lá. Agora já passei o equilíbrio dinâmico. Certo. Né? Você está mudando a base agora. Eu fico deslocando a mão para
Agora, você veja que é difícil fazer isso. Bastante. A gente pode tentar melhorar isso. Como é que a gente pode melhorar? Quando você está com a mão aqui, a tendência da haste é cair. Ou seja, ele vai ter uma aceleração angular. Para melhorar, a gente coloca um peso na parte de cima. Quer dizer, o centro de gravidade agora é mais para o alto. Nesse caso, como ele tem uma certa inércia, ele vai ter uma aceleração angular menor. Ele vai cair mais devagar. E aí dá tempo da minha mão corrigir? Isso. Ai. Fica um pouquinho mais. Um pouquinho mais fácil. Deixa eu tentar pôr nos dedos aqui. Agora já ficou bem mais, né? Um pouco mais fácil. Então, andar de bicicleta é mais ou menos um malabarismo, né? Então, você tem que estar sempre corrigindo, né, a linha de sustentação, de forma que o centro de gravidade fique em cima dela. A gente viu um trecho do professor Cláudio Furukawa explicando a importância do equilíbrio dinâmico e do equilíbrio estático para poder parar em cima de uma bicicleta. Tem muitos outros fatores que entram para a gente poder parar em pé em cima de uma. Se você quiser conferir todos eles, é só dar uma olhada no vídeo completo no canal de YouTube da TV Cultura. A gente vai fazer uma pausa por aqui, mas logo mais voltamos com mais melhores momentos de 2023. Até logo! De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está vendo os melhores momentos do programa em 2023. Nós te mostramos como toxinas, venenos e peçonhas são essenciais na natureza, seja para sobrevivência, defesa ou até como ferramenta de caça em alguns animais. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Venenos são substâncias tóxicas em geral, podendo ser naturais ou sintéticas. Eles podem ser produzidos por organismos vivos ou criados pelo homem. Peçonhas são venenos produzidos por animais, mas que são injetados em suas presas ou nos agressores através de ferrões ou mordidas. A peçonha é utilizada para imobilizar presas e facilitar a caça ou se defender contra predadores, por exemplo. Toxina é uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo ao entrar em contato ou através de absorção. Primeira coisa que precisa falar importante é que toxinas são componentes tanto de veneno quanto de peçonhas. Então, veneno e peçonha é uma coisa, e as toxinas são os componentes desses venenos e peçonhas. Ou seja, são a matéria-prima desses venenos e peçonhas. Você está vendo uma peçonha de uma serpente no dente dela. Isso daqui é uma surucucu. O técnico está comprimindo as glândulas de veneno dela aqui, e essas glândulas são extremamente interessantes, que elas se comunicam com os dentes, que são verdadeiras agulhas de injeção. Ou seja, a natureza inventou esses dentes aí há 150 milhões de anos atrás, bem antes da gente, logicamente, né? Então, quando a cobra pica, ela injeta esses dentes, ela pica, não é morde, ela pica, ela injeta o dente, comprime a glândula, uma coisa em questão de segundos. Comprime as glândulas, porque tem músculos em volta dessas glândulas, e o veneno sai por pressão através do dente, como se fosse uma agulha de injeção. E a pessoa é imediatamente empoçonhada, ou seja, a peçonha entra dentro da circulação e vai via sangue, né? Então, logicamente que não só as cobras, como os escorpiões, as aranhas fazem o mesmo processo. As cobras, os escorpiões, as aranhas, elas têm defesa ativa. Ou seja, elas, quando se sentem atacadas, isso nos conceitos dela, não nos nossos. Porque eles são animais, às vezes, miméticos e você não vê ele. E aí ela te dá uma picada. Agora, os anfíbios têm defesa passiva, ou seja, eles não fazem absolutamente nada. Quem faz o papel de injeção do veneno é o próprio predador ou agressor.
Quando você pega um sapo na mão e aperta a parotoide, essa glandulona que ele tem aqui, se aperta, esguicha o veneno dele. Você entende? Tá vendo o esguicho aqui, ó? Mas é você que teve que apertar. É você. O que acontece quando um animal qualquer envenenado é que ele mordeu e ele próprio acionou o veneno do sapo. O sapo não fez absolutamente nada. Ele ficou quietinho. Agora, uma coisa que ele faz importante é estufar, porque essas glândulas aqui ficam no máximo de compressão, né? Ou seja, ficam glândulas túrgidas. Aí, quando o animal morde, é muito mais fácil do veneno ser esguichado na boca. Ou seja, o animal leva tiros de veneno na boca, desse veneno que o povo chama de leite do sapo. Esse daí é o leite do sapo, né? Nesse momento, eu estou aqui trabalhando com veneno de anfíbio. É muito interessante que o veneno dos anfíbios, não a peçonha das cobras, o veneno dos anfíbios, ele é feito através de grânulos. São pequenas bolinhas, né, que é composto o veneno. O veneno das cobras não, ele é totalmente líquido, né? Então vocês podem ver aqui, nesse momento eu estou com uma tela, um corte também, mostrando um grânulo desse veneno, veja só. E é um grânulo de veneno de um bufonídeo, ou é uma linguagem científica, mas de um sapo cururu. É de um sapo aqui da Mata Atlântica. Então é importante dizer que o veneno dos anfíbios, ele sendo em grânulo, ele não é injetado. Então você pode afirmar com toda certeza que o veneno dos anfíbios, dos sapos, rãs, pererecas, é um veneno totalmente inofensivo. Se você quiser ser envenenado, você tem que abrir a boca e esguichar aquelas parotoides na boca, sabe? E mesmo assim, você ainda tem tempo de lavar. O grande problema são os cachorrinhos, os cachorros, né? Que às vezes mordem a parotoide, essas glândulas atrás dos olhos, e não tem jeito de lavar a boca. Até mais ou menos a década de 50, 60, os anfíbios eram animais totalmente segregados. Eles não eram estudados porque eles não causavam problema, né? Como as cobras, os escorpiões, as aranhas. Mas a partir de 1960, quando veio a consciência ecológica, quando o homem viu a Terra de fora, né? Que viu aquele planeta bonito, o planeta azul, os anfíbios começaram a ser estudados porque eles fazem parte integrante da natureza. Eles fazem parte do ciclo natural, né? E eles começaram a ser estudados também pelo ponto de vista de venenos, né? Nós aqui do Butantan já publicamos trabalho mostrando que eles têm componentes antibióticos naturais. Porque a pele do anfíbio é uma pele muito frágil e mucosa, e é um verdadeiro meio de cultura para a bactéria. Só que vocês dão uma olhada como é que a pele dele está bonitinha, tá vendo? Olha aí, essa pele é uma pele bonita. Por quê? A bactéria e fungo não proliferam aqui. Aqui no Butantan mesmo a gente escreveu um peptídeo antibiótico aqui. E um peptídeo também de controle de pressão. Logicamente que até chegar à indústria farmacêutica, vai tempo, né? Porque a indústria farmacêutica tem o lado capitalista dela, não é? Sem dúvida. Mas esse caminho até chegar à indústria farmacêutica é meio difícil. Mas a gente, como cientista, aponta isso. Fala, ó, esse bicho tem componentes que podem ser usados. Seguindo com a nossa retrospectiva, a gente viu como a tatuagem é uma tradição milenar que ao longo dos séculos deixou sua marca e uniu povos e culturas. Hoje em dia a gente tem diferentes técnicas, tintas, instrumentos, então é hora de rever um trecho do nosso programa de tatuagem. Tatuagem vem da palavra tatu, que por sua vez vem do tahitiano tatau, que significa sinal. Uma outra possível origem seria do polinésio ta, que significa bater, acertar alguma coisa.
foi o navegador britânico James Cook que introduziu a palavra tatu na Europa. Ele descreveu a técnica em seu livro que narra as viagens exploratórias pelas ilhas da Polinésia durante o século XVIII. Enio, deixa eu aproveitar esse seu acervo super legal aqui e a gente pedir uma breve história das máquinas de fazer tatuagem. Antigamente, né, a galera começou a produzir a própria máquina, né? Então, o pessoal começou a fazer as máquinas com motorzinho de carrinho, que nem essa daqui, que é feita com motor de carrinho. Essa daqui com motor de campainha. Basicamente é o mesmo processo, né? Elas têm uma haste onde ela trabalhava com agulha aqui na frente. Então era uma haste de metal e agulha, nesse tipo aqui, ainda se usava muito agulha de costura. Agulha, agulha mesmo? Agulha. Aí o pessoal acabava amarrando, né? Não era nem solda, na haste e fazia os trabalhos. Depois passou a ter as máquinas mais ou menos dentro do mesmo processo dessa, só que uma máquina com bobina. Uhum. Você vai ter eletricidade puxando a agulha para cima e para baixo. Isso. As agulhas de costura elas eram muito grossas, né? Então a gente começou a produzir a nossa própria agulha, assim. Então fazia as agulhas com corda de violão. Cortava a corda de violão. Ela é fininha, né? Afiava elas e soldava. Aí, que era mais ou menos o mesmo processo, só que aqui a gente já começou a trabalhar com umas agulhas, né, um pouco mais. Depois, a máquina evoluiu, né, no sistema de batida, começou a ter um capacitor melhor para não esquentar, tudo. Essa daqui já é essa aqui é profissional mesmo. Já é uma máquina né? profissional. E aí a gente já tinha umas biqueiras de metal, mas o mais fácil foi trabalhar com uma biqueira descartável, né? Biqueira onde você vai segurar? O grip, que a gente chama, né? Que a gente tem o grip. E depois a haste, que a haste já veio também soldada com agulha já própria para tatuagem. Essa daqui já é esterilizada. Ela já vinha esterilizada, tudo, já vem, né? Esterilizada, tudo. E depois, assim, passou dentro desse mesmo processo, com a biqueira e a agulha e a haste, a gente também tinha uma máquina rotativa num sistema que ela faz a batida igual a máquina de bobina, que é o mesmo sistema. E o que tem de mais recente hoje no mercado, que são as pens, né, que é o que muitos tatuadores usam hoje, e ao invés de agulhas, são cartuchos. Né? Fica mais prático. Antigamente você tinha que trabalhar com 2, 3, 10 máquinas. Hoje você trabalha com uma máquina só e a variação de cartucho, que tem bastante variedade de cartucho, você troca na hora e você consegue fazer um trabalho legal sem ter um monte de equipamento aí. Esse ano no Hiperconectado nós falamos sobre a percepção do som ao nosso redor. Nós vimos, por exemplo, como o som interage com o ambiente e como o timbre nos permite identificar qual é o instrumento tocando uma nota. Agora é hora da gente rever a nossa visita a uma das salas acústicas mais importantes do mundo, a Sala São Paulo. Esse espaço aqui, ele era um pátio que originalmente era para ser a sala de espera dos passageiros de primeira classe da estrada de trem São Jundiaí. Era essa a história. Isso aqui era para ser uma sala de passageiros de primeira classe que nunca foi completada, nunca foi construída. Ao não ser completada, não tinha teto. Ela não tinha teto porque faltou. Não tinha teto, era aberto, chovia. Então aqui era um pátio com umas palmeiras, não havia nada. A Sala São Paulo é nesse local por uma coincidência. Um colega americano, o Chris Blair, fazendo visitas no prédio, em busca de locais para poder fazer uma sala de concerto, passa por essa sala que palmeirinhas, era um pátio, olha o pátio.
olha e tem uma ideia luminosa, que as proporções da sala em planta, não tinha teto, lembra? Mas tinha uma parede ali, com vidro, que contornava esse espaço. Tinha as mesmas dimensões de salas clássicas de concerto e de referência. Sala de Viena, Boston, Amsterdã. E era um achado único, né? Não é que foi feita uma pesquisa ou se descobriu absolutamente por acaso. O fato de ter a planta pronta era relativamente simples. Era fechar as paredes e aí tinha o drama do teto. Certo. Como era aberto, não tinha telhado, e nas duas pontas da sala tem vitrais, é uma sala tombada. Como resolver essa história? Não dá para simplesmente passar uma laje de concreto em cima, porque ia passar no meio dos vitrais. Eles estão fechados agora, estão acima do forro, esses dois grandes vitrais. Assunto 1. Assunto 2. Todas as salas contemporâneas de concerto permitem algum tipo de ajuste de acústica. Mais reverberante, menos reverberante. De acordo com o que está acontecendo lá? De acordo com o que está acontecendo lá. Bom, já que tem que ficar aparecendo os vitrais, e essa sala é gigantescamente alta, porque o telhado dela está a 30 metros ou alguma coisa assim, da onde nós estamos agora, por que não fazer um teto móvel que podia subir e descer para poder ajustar a questão acústica e também criava, enfim, a visão do prédio como era. Ou seja, se você levar esse teto até onde bater lá em cima nas máquinas, você dobra o volume dessa sala, dobra o tempo de reverberação. Ou seja, a gente consegue ter nessa sala desde som, vamos dizer assim, desde uma ambientação acústica para música de câmara, alguma coisa assim, até uma coisa tipo catedral, que não chega a ser tão catedral, mas enfim, como catedral. Essas madeiras que estão aqui, nos balcões que tem essas topografias, é para que o som, ao bater neles, se espalhe pela sala. Ao invés, não é chapado. Isso, ao invés de ser chapado e ter só reflexão especular, como um espelho propriamente dito, ele bate e se distribui para a sala em diversas direções. A distribuição das poltronas obedece um ritmo de você se assentar, de você organizar a plateia, mas também da quantidade de absorção acústica que você coloca na sala. Para quem senta lá na frente e para quem senta lá no fundo, não é o mesmo som. Como que muda a experiência acústica dessas pessoas? Muda porque as distâncias são diferentes. Essa retrospectiva do Hiperconectado termina por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais momentos inesquecíveis de 2023. Tchau, tchau.